Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. E hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. Tudo começa pela boca, gente, a nossa saúde principalmente. E aqui a gente só não está falando, quando você fala saúde bucal, todo mundo pensa assim, ausência de cáries e dentes bonitos. Isso é muito mais, a saúde bucal é muito mais do que isso. E eu estou muito feliz porque a nossa convidada é a tia Bela, a doutora Isabela, tão famosa aqui em Belo Horizonte, que ajuda tantas as famílias, uma odontopediatra muito querida e que eu tenho essa alegria que ela aceitou vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, tia Bela. Adoro falar tia Bela. Pode falar Tia Bela, todo mundo me chama por Tia Bela mesmo. É um prazer muito grande estar aqui com você, uma profissional tão competente. A gente trabalha no mesmo prédio também, né, Olha no que Life Center. alegria. É. E é uma alegria muito grande poder contribuir um pouco, né, com essa partilha que a gente vai ter aqui, que seja uma partilha nutritiva também para os pais, para eles possam também aprender um pouco mais, abrir horizontes, como você mesmo falou, porque realmente a saúde bucal não é só não ter cáries, né? A gente, como odontopediatra, a gente tem uma obrigação muito grande de amplificar esse horizonte para os pais, para eles que possam entender o que um odontopediatra é importante para que aquela criança se desenvolva também nas questões do desenvolvimento da face, da fala, que é muito importante, a musculatura, o que isso tudo tem a ver com o odontopediatra. E também na alimentação, o que isso vai gerar também na saúde bucal, e como é importante a saúde bucal para o desenvolvimento e qualidade de vida, né, do ser humano. A gente estava aqui nos bastidores e eu falando para a tia Bela, tanto que eu fico feliz que hoje as famílias entendem da importância de fazer esse tratamento preventivo com a odontopediatria desde a gestante, né? Desde aquela avaliação da gestante com a odontopediatra, que é tão importante porque já vai adquirindo esses hábitos que vão favorecer a saúde bucal e, em contrapartida, a saúde como um todo. Eu vejo assim as mães perguntando, Denise, me dá uma pílula mágica para a imunidade do meu filho. Eu falei, se não existe uma, a gente tem que fazer um checklist de várias coisas. E dentro desse checklist tem o da saúde bucal, porque não adianta, gente. E aí nós vamos conversar muito sobre microbiota da boca, como que se interfere depois na microbiota intestinal, como que se interfere sim em imunidade e prevenção de várias doenças. Mas antes, eu queria que ela me contou um negócio tão legal. Me conta desse impacto da formação dos dentinhos de leite e depois dos outros dentes relacionado aos nutrientes. Claro, o que é importante a gente saber, é uma das coisas que eu priorizo muito, assim, no consultório de explicar os pais, né. Hoje a gente já tem uma coisa importante que você tocou no assunto aí, que é o pré-natal odontológico, que eu acho que ainda é muito pequena essa visão ainda, porque eu acho que a gente poderia falar mais disso para que as gestantes elas possam ter a consciência da importância do pré-natal odontológico. Porque os dentes de leite, eles são formados, né, eles são o início da formação dele toda é na vida intrauterina. Então, por exemplo, uma mãe que está na fase gestacional e que tem uma nutrição baixa, não tem às vezes um acompanhamento nutricional na gestação, ela pode ter, por exemplo, deficiência de cálcio, que está diretamente ligado com a formação do esmalte, com o tecido ósseo também, deficiência de fósforo, vitamina D, né, que vai ajudar na absorção do cálcio. Então, tudo isso da vida intrauterina está ligada com a formação dos dentes de leite. E a Denise ficou impactada porque eu expliquei para ela que os dentes permanentes, né, das crianças, do ser humano, o início da formação é depois do nascimento do bebê. Então, por exemplo, a criança que tem algum defeito, que apresenta um defeito de esmalte, quando começa o período das trocas dentárias, muitas vezes a mãe chega no consultório e se sente, ô tia Bela, eu tô achando que eu usei algum medicamento e agora nasceu o dente permanente todo manchado e tudo, e aí eu falo, opa, vamos tirar essa culpa aí do seu coração, da sua mente, porque os defeitos de esmalte que acontecem nos dentes permanentes têm a ver com a própria criança. Então é importante demais a criança ter uma nutrição. Eu falo que, principalmente a parte da coroa dos dentes permanentes, né, a gente tem a formação dos dentes da frente, que são os incisivos e os molares lá atrás, eu estou falando de dentição permanente, a coroa ela é toda formada até os 3 anos. Então como é importante essa criança ter um acompanhamento nutricional, que os pais façam boas escolhas do que a criança está alimentando, permanecer naquele padrão
padrão, sabe, Denise, assim, da rotina alimentar, oferecer folhas escuras. Eu falo, esconde no feijão, bate no feijão um pedacinho, cada dia Folhas escuras é ouro. ouro. Então, assim, bate um dia um pedaço de uma folha de espinafre, no outro dia um almeirão. "Ah, tia Bela, mas vão sentir o gosto?" Vai nada, põe um pedacinho e separa aquele caldinho do feijão, mistura com bago, que é importante a criança ter por questões das fibras, né, você vai poder falar melhor. Então, assim, a importância de 0 a 3 anos, a criança ter uma nutrição bem feita, qualificada. Daí a importância nas consultas de prevenção, a gente conversar sobre a alimentação da criança. Eu digo não só com os pais, né, eu gosto no consultório de utilizar um quadro onde a gente tem todos os alimentos com imã, e eu vou conversando com a criança e ela vai colocando no dentinho feliz tudo que ela come, que na visão dela são coisas saudáveis, né. Então a gente vai construindo ao longo dessas consultas de prevenção, um autoconhecimento da criança, não só da higienização, mas também alimentar, né, que é importante na formação, de dentes fortes, camadas de esmalte espessa, forte, e a gente minimizar essas questões, né, dos defeitos de qualidade dos esmaltes que podem acontecer mesmo com a questão da nutrição ser bem feita, que existem casos de hipomineralização ligada a outros fatores que não sejam nutricionais. É, e uma coisa interessante é o seguinte, que às vezes a família, quando assim eu vou indicar, olha, já foi no odontopediatra? Não, mas ele escova dente direitinho. Não é só isso, né, gente? Eu acho que é muito simplista a gente falar que a gente só higieniza bem os dentes e que vai dar tudo certo. Não é por aí. Existe algo mais além de só a escovação. E uma coisa que eu fico muito preocupada é com essa questão assim dessa colonização inicial de toda a microbiota da boca, né? Assim, eu falo iniciando desde a vida, vamos colocar do bebezinho aí, uma coisa que eu falo muito na consulta, a criança, por exemplo, que está mamando no peito, que está com leite materno, né, o leite materno não causa cárie, né, essa microbiota da boca ela vai aumentando, mas quando você já tem a introdução alimentar, né, você potencializa aquela sujeirinha que fica, por exemplo, numa amamentação livre demanda, no leite materno. Então você já tem eu não estou mais somente, no Só no exclusivo, leite. exatamente. Então eu já tenho o início da introdução alimentar. Então é muito importante os pais entenderem que aí eu já tenho a bactéria, eu tenho o substrato, né, não só o leite, mas a sacarose, carboidrato, outras coisas que vão potencializar e já com Streptococcus mutans ali na boca. Então é super importante os pais entenderem. E você falou uma coisa importante, que às vezes, né, algumas pessoas têm uma consciência assim: "Ah, eu vou levar então no dentista de adulto, meu dentista dá uma olhadinha". E como que o foco e o olhar do odontopediatra Diferente. é completamente diferente. Uma questão importante também, por exemplo, a introdução alimentar, eu sempre converso isso com os pais. Como que foi a introdução alimentar? Porque às vezes, não existe uma orientação bem feita, que a criança precisa mastigar. Porque a utilização da musculatura toda da face vai fazer com que, essa criança aprenda a mastigar e tenha um desenvolvimento, ósseo facial perfeito, entendeu? Então isso é super importante, não dar tudo batido, mole, amolecido, amassado, batido no liquidificador. Eu queria também ouvir de você isso, né, como é que É, você isso conduz isso no consultório também. esse ponto é um ponto chave, porque eu falo assim: "Gente, o mastigar é uma das coisas mais bacanas que a criança precisa aprender". E tem janelas de oportunidade que a criança ela é mais apta a aprender a mastigar. E esse de 6 a 12 meses é muito importante. Então, se chega para mim uma criança com 8, 9 meses ainda tomando tudo liquidificada e tudo muito batida, eu já arrepio, porque eu falo: "Gente, ela está perdendo esse momento chave para ela aprender". A criança que não sabe mastigar é um problema, por quê? Vai ser uma criança com risco altíssimo de ter distúrbio alimentar pediátrico, com seletividades alimentares sérias. Ela não vai desenvolver toda essa questão da musculatura, vai ter alteração respiratória. Então, uma coisa vai puxando a outra, e isso depois é a causa de vários distúrbios para aquela criança. E você vê direitinho, os meninos com seletividade alimentar grave, quando eles chegam 6, 7 anos, aquela arcada dentária de neném, É, né. Você atrésica, vê os porque não dentinhos, desenvolveu. não desenvolveu. Exatamente, porque o fato de mastigar, né, a estimulação do crescimento ósseo, ele vem da utilização dos dentes, que estimula o osso. Então, se eu entrego tudo batido, tudo liquidificado, como você mesmo falou, eu não estou, propiciando para o meu filho um desenvolvimento ósseo. E é isso mesmo, aquela arcada mais atrésica. Você vê que é uma criança que não desenvolveu muito. Uma questão ligada também a
essa que a gente fala da musculatura mais flácida, por exemplo, é o uso prolongado da chupeta, que isso é importante a gente falar também, né? Crianças que os pais não compreendem, né? Eu no consultório eu sou bem acolhedora. Eu explico, dou uma aula, né? O que o uso da chupeta pode causar de malefício. Os pais que optam por utilizar a chupeta, eu sempre falo, olha, é uma opção, então vocês estão dando, então até os 2 anos tem que retirar. E é uma frase que eu gosto muito, olha, a consequência não vai ser em você. Você, mamãe e papai, vocês são guardiões da criança. Então é importante vocês entenderem que é necessário encerrar esse ciclo no período correto, até os 2 anos, porque depois essa criança que fica com a chupeta muito na boca vai causando essa flacidez na musculatura perioral. Isso tudo gera, como você falou, consequências em cadeia. São crianças que às vezes se tornam respiradoras orais, sem ter nenhuma alteração anatômica de adenoide É. aumentada, elas se tornam respiradoras orais, respiradoras pela boca, simplesmente pelo fato da musculatura em volta da boca ser flácida, e a criança vai dormir e não consegue manter a boquinha fechada, assim, ó. Hum. Ela dorme, relaxa e abre a boca. Eu perco a pressão da língua no céu da boca, e esse céu da boca, o palato, né, que é o chão do nariz, ele começa a ficar profundo, ogival, e isso vai causando consequências na criança em cadeia da respiração oral, que hoje, além, né, do desenvolvimento da face de uma forma errônea, sem harmonia também, a gente já sabe, isso tem trabalho publicado, que as crianças que respiram pela boca, elas também podem ter um menor foco na escola. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Aqui, uma das maiores causas de diagnóstico de TDAH, na verdade não é isso, é porque esse menino está tendo tanta apneia do sono, Isso. tantas alterações por essas questões de respiração oral, que se ele não tivesse, ele não ia ter aquela agitação, aquele déficit nenhum, nenhum. Exatamente. E isso é importante, Edia, porque a gente prioriza muito assim, na odontopediatria, e às vezes os pais se perguntam, falam assim, Tia Bela, por que você fica tão preocupado com como é que a criança dorme? Eu coloco foto para os pais verem. E aí, outro dia eu fui fazer uma palestra no Congresso de Otorrino esse ano, e eu levei uma foto da inteligência artificial muito bacana. Depois eu vou colocar lá para vocês verem no meu Instagram. E nessa foto da inteligência artificial, mostra uma criança como que ela se desenvolveu respirando pelo nariz, né, a face dela, e do lado a foto como que ela se desenvolveu respirando pela boca. Então, como que isso é impactante, assim, não só pela anatomia que a gente vê, mas assim, na questão principalmente da qualidade de vida. Eu me lembro muito bem dos meus avós, tios, avós, aquela roncação na cidade do interior, todo mundo roncando. Eu falava, gente, será que eu vou chegar nessa idade também roncando desse jeito? Então, hoje eu falo com os pais que esse cuidado que o odontopediatra tem em conjunto com a fono, com o otorrino, com o pediatra, né? Esse lado multidisciplinar nosso, que a gente cuida de criança, é super importante. Porque a criança ela tem que aprender a respirar pelo nariz cedo. Né? E a gente tem a oportunidade ali de pegar uma criança pequena e acender essa luz nos pais. Olha, vamos acompanhar aí, olha, todo dia, durante um mês, como que seu filho está respirando. Mas não vale estar gripado, não vale estar dormindo com a barriga para cima, porque a gente tem uma tendência maior a relaxar a mandíbula e abrir um pouquinho a boca. Mas é de lado. Repara como que seu filho dorme de lado sem estar gripado. Vocês estão vendo que saúde bucal, a gente entender da saúde bucal como que isso repercute na saúde como um todo. Gente, isso não é brincadeira. E aí você tocou da chupeta, então aquela criança que mama com 3 anos, que vai ficar com aquela mordida aberta, ela não consegue mastigar a carne. Não, porque ela não tem mais o que a gente chama do contato, né, dos dentes. Ela não consegue mais encostar a pontinha do dente de cima no dente de baixo. Ou seja, ela não consegue apreender um alimento, morder uma carne, né? Então, essa dificuldade vai aparecendo mesmo. E isso tudo vai gerando na criança uma má oclusão. E aí vamos ver mais uma consequência? Como eu tenho a mordida aberta, causada pelo uso prolongado da chupeta, quem é que vai entrar nesse buraquinho ali toda hora? A língua. A língua é um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo. E a língua fica procurando sempre algum lugar para entrar. E aí, toda criança que tem o uso prolongado da chupeta e já tem a presença da mordida aberta, essa língua, ela vai para frente na hora que a criança vai deglutir, que é errado. Então, a deglutição correta, eu vou engolir, ó, se quiser fazer um teste aí, ó, o movimento da língua para trás. E quando a criança tem a mordida aberta, pode testar. Você coloca a água e manda ela morder sorrindo. Você vai engolir sorrindo. Ela vai engolir
e a língua vai para frente, ou seja, cada hora mais a mordida vai abrindo. Então, uma coisa vai puxando a outra. E Você já aí tem uma deglutição atípica na e aí criança. essa criança, você vai fazer um recordatório alimentar para ver por que que aquela criança veio com tanta anemia, sendo que ela come carne, mas ela não come carne, ela cospe a Ela carne. cospe a carne. Exatamente, Ela ela cospe cospe a a carne. carne. Aí a mãe fala assim: "Ela come de tudo, ela não tem problema nenhum". Aí agora eu já pergunto, porque eu já estou esperta nisso, mas ela engole? Ela Exatamente, é engole? fundamental. Ela engole? E aí uma anemia vai dar problemas para o resto da vida, problemas de aprendizado, enfim, várias coisas. Então vocês estão assim, aqui a gente está hoje, gente, no sentido de fazer essas orientações principais e de valorizar esse acompanhamento que não é de mentira. E você vai ficar muito feliz. Eu morava em Passos e a lembrança que eu tenho da minha infância é eu no dentista Tá preventivo, vendo a e eu tenho importância? 54 anos, você imagina, então é muito tempo É. atrás. Preventivo, e meu pai sempre levava depois da aula e eu dormia, assim, na cadeira de tanto sono, mas eu falava: "Fai, dentista de De novo. novo? Eu não tô com problema nenhum". De De novo, novo. porque a gente vai para fazer a prevenção. Então, olha que felicidade que eu tive dos meus pais, né, entenderem isso, Valorizarem a valorizar isso prevenção, naquela com época, certeza. Eu né. falo muito isso, assim, que o caminho, o melhor caminho é prevenir, em tudo na área da saúde, né. Então, assim, é como eu digo muito, a odontopediatria a gente conseguiu, né, de uns anos para cá, fazer com que essa experiência no dentista, você tem boas lembranças, as crianças de hoje vão ter melhores lembranças ainda, principalmente porque a gente consegue fazer com que esse caminho que a criança trilhe no consultório odontológico seja um caminho também onde a gente coloca o mundo da criança inserido na consulta, que é super importante. Então ela não aprende esses cuidados de um modo maçante, mas a gente faz, né, o quadrinho com os dentes, a gente faz a escovação divertida nos bichinhos, pinta os dentes, que é fundamental, que eu não sei se você conhece, hoje a gente já tem um produto no consultório que existia há muitos anos atrás, usado em escolas, que você bochechava e aí a boca, os dentes ficavam, ele ficava de uma cor só, aonde tivesse a placa, né, que é o biofilme, que é chamado hoje, né. E aí, hoje, já tem uns 3 anos e meio, que o japonês criou uma tecnologia incrível, que a gente passa, uma pastinha de dente, que é essa tinta, e você aplica essa tinta na criança, depois você aplica uma luz para ativar e lava. Aí depois, a criança dá um sorriso para os pais. Aonde fica rosa, a porção que fica rosa nos dentes, é uma sujeirinha, um biofilme que tem 24 horas que está lá. Ou seja, então é uma placa que a gente fala assim mais Obviamente. tranquila, é. Aonde fica roxo, os pedaços que estão roxinhos, já é uma sujeirinha que tem 4 dias que está lá. E aonde fica azul claro, é um biofilme de 15 dias. Então, isso é um padrão, assim, muito fiel, que traz pra gente como o cuidado daquela criança está sendo feito pelos pais. Mas eu sempre falo no consultório, não é para julgar, é para te ajudar. Porque às vezes a mãe chega: "Nossa, tia Bela", primeira consulta então ela fala: "Ai meu Deus, vai estar tudo azul, porque não deixa, porque chora". Nós vamos falar sobre o choro. Porque chora e não deixa, eu tô com vergonha. Eu falei: "Não fica com vergonha, você veio aqui exatamente, você já está no lugar certo e parabéns, porque você veio buscar conhecimento, e conhecimento gera responsabilidade. Na próxima consulta, com certeza, se tiver azul e roxo hoje, não vai ter, porque eu vou te ensinar a como higienizar, o porquê que tem que higienizar, para não ter as consequências, né, que a gente só pensa em cárie, existem outras também. Inflamação da gengiva pode causar, né, a gente sabe muito bem que uma bactéria que pode migrar pela corrente sanguínea pode dar endocardite bacteriana também na criança. Eu tive um caso, ao mês passado também, de uma criança que desenvolveu celulite facial, pela falta do uso do fio dental também, pode causar celulite facial ou, questões de cárie, que às vezes a criança tem precocemente, que pode necrosar de uma forma silenciosa, né, a polpa do dente, e essa bactéria migrar, e ela teve celulite facial, ficou internada, e graças a Deus está bem, mas a gente vê, assim, a importância que é a prevenção, porque a gente só pensa, igual você falou: "Ah, eu escovo bem, pronto", e não é isso, né. Cada especialidade estudou dentro daquilo tudo que pode trazer de conhecimento, de benefício para aquela família, para que ela minimize qualquer coisa que a criança possa ter, né. Então, é super importante. Mas voltando nessa tinta, ela é muito legal. Ah, eu Aí quando a criança volta, já às vezes a babá fica: "Nossa, vai pintar hoje?", ela já começa a escovar bem antes e tudo, isso tudo estimula. Então, são experiências que a gente hoje consegue fazer com o lúdico na criança e fazer com que essa criança também
tem uma memória boa e que ela vai levar também para os filhos, e isso tem mudado muito, como você falou. Eu fico muito feliz que hoje a odontopediatria é uma especialidade muito valorizada. E o choro? Ah, o choro, eu queria muito falar sobre o choro, porque às vezes a gente pega pais, né, que a gente chama de primeira viagem, e são pais que às vezes querem minimizar muito o sofrimento da criança e acabam, o bebê já tem dentinho, mama no peito, mas já tem introdução alimentar, tem que higienizar. A criança, quando ela faz lá as fezes na fralda, eu falo com a mãe, você não troca a fralda? Troca, chora, às vezes chora, vira, mas eu troco, tia Bela, então. O dente é a mesma coisa, comeu, sujou, tem que limpar. Então, assim, a limpeza dos dentes, né, a higienização correta dos dentes das crianças, ela é de responsabilidade sua, mamãe e papai. A gente não pode jogar a culpa de não higienizar porque criança chora, porque criança é brava. Tem que escovar. É inegociável a higienização do bebê. Ah, tia Bela, mas chora muito. Peça ajuda a babá, a vovó, quem possa ajudar o pai, a mãe, para fazer a escovação, mesmo que tenha que segurar a criança e que ela chore. Escovar dente não dói. Então a criança ela vai se acostumar através da rotina que você, papai e mamãe, tem que inserir, de manhã, depois do almoço e à noite. De manhã, depois do almoço, à noite. A criança chora por um tempo, mas não é rotina que fala muito, a gente fala? Escovar É. dente não dói. Vocês estão escutando? Não dói. E com essa rotina que a criança vai adquirindo, o choro vai diminuindo. Às vezes a mãe fala assim: "Nossa, mas realmente chora, mas não sai nenhuma lágrima". E na hora que acaba, a criança sai correndo, brincando, como se não tivesse nada acontecido. E é importante isso, porque a cárie, ela é uma doença de comportamento. É muito importante que as pessoas tenham uma consciência que ela não está ligada a pobre tem cárie e rico não tem cárie. Não tem nada a ver, né. Na minha experiência de 33 anos de formada, eu já peguei crianças com poder aquisitivo alto, desenvolvendo já a cárie da primeira infância, que antes era chamada de cárie da mamadeira, que hoje não tem mais essa conotação, é a cárie da primeira infância. E ela está muito ligada ao comportamento dos pais com relação à higienização, porque muitas vezes o bebê chora e a mãe não tem coragem de escovar. Uma escovação efetiva de um bebê é preciso que a mãe lave bem as mãos antes, higienize, porque ela vai ter que levantar o lábio da criança para higienizar os dentinhos perto da gengiva. E isso aqui para o bebê, ele já vai virar, chorar, não vai querer que segure, mas é normal. Então, alguém ajuda a segurar, a mãe levanta o lábio, escova, porque os dentes mais difíceis de serem higienizados não são os do fundo, são os da frente superiores, porque normalmente o bebê faz isso, ó. Ó, aí ele prende Tem com que o lábio, ele tampa os dentes superiores. Por isso que as primeiras lesões, né, da doença cárie, elas aparecem nos incisivos superiores. E a cárie, a lesão de cárie, ela começa com uma manchinha branca. Essa pergunta eu sempre faço para os pais na consulta. Com qual cor você acha que a lesão de cárie começa? Aí os pais normalmente sempre respondem: Preto. amarela e preta. É amarela e preta. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a divulgar, até para os pediatras também saberem, que o processo da lesão de cárie de uma forma simples, né, como que ele acontece? Vou explicar de uma forma simples, porque as pessoas têm que entender dessa forma, né. Quando a gente ingere um alimento, as bactérias, né, os Streptococcus mutans que estão na boca, eles vão pegar esse alimento e vão usar como substrato, vão pegar essa comidinha que ficou retida no dentinho e vai produzir um ácido, que a gente explica para as crianças que é o xixi que a bactéria faz no dente. E esse ácido, o que que ele faz? Ele provoca a desmineralização do esmalte. É como se ele ficasse ali tentando furar o esmalte da criança. Então a cárie ela tem muito mais a ver com a frequência da alimentação, que aí entram as crianças que beliscam o tempo todo, né, aquela criança que está beliscando o tempo inteiro, um biscoito de polvilho numa mão, uma madeira no outro. Ela tá com o pH da boca ácido o dia todo. E tem muito a ver também com a questão da frequência e da qualidade da higienização, que entra nesse processo, porque esse xixi que a gente chama que é o ácido, ele quando ele começa a agir de uma forma que não existe mais controle dos pais, ele está ganhando a briga, entre aspas, porque a própria saliva não consegue remineralizar esse esmalte a tempo, porque come toda hora,
né? E o flúor entra nessa hora, porque o flúor que está na saliva, ele vai entrar no lugar do hidrogênio que o ácido tirou, Hum. desmineralizando o esmalte. Então, o flúor entra lá e forma a fluorapatita, que é um esmalte muito forte. A introdução do flúor na água, ela mudou É o outra índice de cárie, realidade, né? mudou completamente a realidade. Flúor é excelente, ele deve ser utilizado, isso é comprovação científica. Eu falo que eu trabalho só com comprovação científica, eu não trabalho com achismo. Isso é importante a gente colocar. Porque o Sim. Instagram, ele abre muitas portas para as pessoas falarem o que acham, É. né? Então, enquanto tiver evidências científicas, né, da importância do flúor, eu sempre bato nessa tecla. Respeito os pais que não querem utilizar, mas falo aí, quadriplicou o seu cuidado. Porque você não tem mais o flúor para poder ocupar aquele espaço. E aí, é quando esse dentinho começa, o ácido ganha essa briga, parece uma manchinha. Que já está dizendo, olha, opa, a cárie começou, a lesão de cárie está ali, mas é uma mancha branca. Branca em cima de um esmalte que é branco. Poxa vida, Isabela, como é que eu vou ver? Tem que levar no odontopediatra. São exatamente essas consultas de prevenção que faz com que o odontopediatra examine o dente, que tem que estar limpo, seco e iluminado, para ele poder enxergar o início dessa desmineralização que aparece como mancha branca. Daí, a importância que eu falo com os pais, para que eu consiga fazer uma consulta bem feita, o seu filho de 0 a 3 anos, ele não compreende tudo ainda pela razão. De 0 a 3 anos, a criança processa as informações pela emoção. Então eu falo, olha, a maior parte dos bebês até 3 anos chora na primeira consulta, na segunda, na terceira. Mas esse canal de confiança, ele vai acontecendo Vai vai sendo construído. sendo construído. Então, assim, eu sempre falo, eu não consigo fechar minha consulta de uma forma 100% correta, se vocês falarem, Tchabela, a gente não quer que limpe os dentes, não quer que faça a limpeza, eu não consigo examinar uma mancha branca sem o dente estar limpo, seco e iluminado. Daí a importância. Então, a mancha branca, ela é o início. Então, eu tenho um tipo de tratamento para a mancha branca, porque a mancha branca ainda não tem uma cavitação, o furinho. Quando já está amarelinho, eu já tenho a dentina exposta. Então, eu já tenho a cavidade. Então, é outro tipo de tratamento. Normalmente, as manchas brancas, a gente consegue conscientizar os pais da necessidade de uma mudança de comportamento. Tem que higienizar. Essa mancha branca, ela não vai desaparecer, ela fica como cicatriz ali, mas ela não pode abrir. Então, se eu mudo o comportamento, se eu entendo que eu preciso higienizar direito, chorando ou não, vai estabilizar. A manchinha fica até o dentinho de leite cair. Tá vendo a importância do comportamento? Assim, eu falo muito que é um contexto familiar. É a avó que tem que buscar um outro fator para presentear a criança. São mudanças de conceitos. Por exemplo, né, Dê, vamos falar sobre as lembrancinhas dos aniversários, que tem mudado, né? Tem Tem mudado, mudado graças um a Deus. pouco. Eu acho que as pessoas odiavam ir nas festas, nas minhas Nossa, festas das meninas, gente. porque eu não deixava. Que eu acho aquilo, assim, um crime É aquele instalado. que nutrição que uma bala Nossa, traz. gente, e aí leva agora quando você vai, é muita bala, muita coisa. Eu falo: "Gente, pra que isso? Que maldade com aquela família, É né". verdade. Porque, assim, você vai num lugar, come um docinho, tudo bem, mas você levar pra casa aquele tanto, É, aquele menino vai comer todos tudo. os dias É. um docinho, né. Aí entra a conscientização dos pais sobre isso também, né? Pois é, isso é E o muito exemplo dos pais, as crianças aprendem muito por imitação, né? Pais que, por exemplo, usam muito refrigerante, a criança já começa com. Eu pego criança lá no consultório, você também deve pegar, com 2 anos já tomando Coca-Cola. sim. Graças a Deus tem diminuído muito o Muito, uso de refrigerante, muito, né. diminuiu muito. Isso foi uma coisa que a gente, eu acho que ao longo do tempo foi sendo construída e está dando certo, mas ainda tem Ainda sim, tem, mas diminuiu muito, mas já diminuiu muito. muito. E os que mais usam realmente são aqueles que os pais são viciados, que não Exatamente. deram conta de mudar ainda esse hábito, então fica na geladeira da casa. Aí é muito difícil da É, porque o criança que é visto é desejado. realmente, que é visto e desejado. 2 coisas que eu queria aproveitar você aqui para você me ajudar. As crianças estão tendo muita sensibilidade à pasta dental, de não aceitar os diversos tipos, principalmente as crianças que têm transtorno do processamento sensorial, sendo autistas ou não. Tem alguma, sugestão boa para driblar isso ou não? Essa é uma questão, assim, bem delicada da gente trabalhar, né. Eu faço atendimento, né, das crianças especiais, os autistas também. A gente vai trabalhando muito com os pais, de ir variando, tentando ver qual que minimiza. Tá, Eu falo muito assim, que algumas pastas, por exemplo, você pegar a Tandy, ela é uma pasta excelente com relação à quantidade de de flúor. de flúor. Até, o professor Jaime Cury, de São Paulo, fez alguns trabalhos aí mostrando que ela tem uma eficácia muito grande no esmalte, mas ela é muito doce.
Então, assim, aí entra o paladar com isso. Então, a minha sugestão sempre no consultório é a gente, dentro de algumas que eu gosto de especificar ali, a gente testando para ver qual que é a aceitação melhor com relação a essa seletividade de paladar das crianças. Mas não É. existe uma que eu possa falar que vai Que para receitar e vai dar aquele vai ser para todo melhor, mundo não, né. É, entendeu? isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, eu sempre preocupei muito com a saúde das funcionárias que estão em contato direto com a criança. Excelente. E eu falo isso demais com as mães. Você já pediu para um dentista avaliar, a saúde bucal da sua funcionária? "Que isso, Denise?" Falei: "Pois é, porque isso vai ser bom para ela, né, e uma Claro, forma também de você retribuir, ajudar. de ajudar, mas para o seu filho também isso é muito importante, né, porque, acaba que tá compartilhando as mesmas coisas, né." É, a cárie, assim, você não pega a doença cárie quando você dá um beijo na criança, né, mas as bactérias você transmite. Então é super importante. Aí entram outras questões também, né, que às vezes eu tenho batido numa tecla muito importante, dessa questão, a gente joga isso, sabe que isso vai dar um pouco de polêmica, né, mas, por exemplo, mães que beijam as crianças na boca, eu acho isso no consultório eu gosto de dar uma orientada, assim, para evitar isso, né, porque a gente acaba transmitindo as bactérias. Babá também, as cuidadoras, essa questão de beijar bebê muito novinho, é uma questão que tem que ser pensada, né. Eu acho que orientada pelo pediatra também, é muito De delicado. soprar comida, né, para Soprar comida esfriar, né, não isso para pode mim de je não, não é. pode de jeito nenhum. Uma questão que eu tenho trabalhado com as crianças maiores é assim, delas entenderem que naturalmente não deve compartilhar garrafinha de água na escola. Tenho falado muito isso. Hum. Eu faço provinha com as crianças mais velhas, da importância por que que não pode emprestar. Até a pasta de dente, é importante que cada criança tenha a sua, porque quando você passa a pasta de dente ali na escova, a sua escova tem bactérias, né, você transmite e vira ali uma vai passando para outra, questão, né, mão, pé, boca, você pode transmitir isso também para outras crianças. Então é uma coisa que a gente vai trabalhando a mentalidade da criança e dos pais em conjunto. Tá. E a última dúvida minha é o seguinte, por exemplo, você passou um antibiótico no menino que estava com otite, você tem que trocar a escova de dente? Tem que trocar a escova de dente. Ontem eu atendi uma criança, qualquer, doença infecciosa, né, que a gente tem, porque a comunicação é muito grande, né, ouvido, boca, nariz, eu mando trocar. Ontem eu atendi uma criança com mão, pé, boca e falei com ela: "Ó, terminando agora esse dia já troca tudo". A gente tem que trocar, né. Às vezes os pais vão com uma escova de dente que tem 6 meses, da última consulta é a mesma, eu falo: "Não gente, você esqueceu, tem que trocar. Escova de dente tem que ser lavada, tem que guardar ela seca e também não deixar no copo em cima da pia exposta, porque quando a gente dá descarga, né, no vaso sanitário, a gente tem aqui um aumento de bactérias fecais ali, que podem colonizar o ambiente úmido da escova". Gente, muita informação, né, dá vontade de a gente ficar aqui conversando, assim, mil Dá. horas, né. Que bacana, né. Eu sempre fui muito apaixonado com a odontopediatria, porque eu vejo o poder da odontopediatria, na saúde do paciente que eu estou conduzindo. E você sabe que às vezes as mães ficam até bravas comigo, porque eu fiscalizo a boca. Então quando eu vejo aqueles meninos que já era para estar com expansor de palato e ainda não está, eu falo assim: "Como assim não está? Tá perdendo esse momento aí, que eu sei Isso que mesmo. depois vai fechar". "Ah, mas a senhora é pediatra". Eu falei: "Pois é, mas eu faço todos os cursos de odontopediatria para eu poder olhar os meus pacientes e indicar para o odontopediatra, né". Mas essa visão que você falou é super importante. Eu tenho ela também ligada muito com o otorrino e com o pediatra, né. Essa questão da respiração mesmo, que eu sempre pergunto, eu falo: "Olha, eu não sou otorrino, mas a minha visão me faz indicar pelo menos uma consulta para que tenha um diagnóstico de uma pessoa que é especialista". E é assim, estou muito feliz de ter participado, porque eu acho que informação é sempre importante para os pais e agrega conhecimento e faz com que eles estejam cada dia mais preparados para cuidarem, né, e serem guardiões das crianças. Sim, e todo mundo que escuta, né, o podcast Bicho Papinha sabe que eu trago realmente os profissionais que são referência naquele assunto, Obrigada, né. Dê. Então, assim, muito obrigado. Se você gostou do episódio, eu tenho certeza que vai gostar, compartilhe com suas amigas, com a sua família, com as pessoas que cuidam do seu filho, É né. super Porque importante. essas informações eu tenho certeza que faz a diferença em gerar saúde e felicidade para todo mundo. Muito obrigada. Se tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários que a gente vai responder. Tia Bela, fala o seu Instagram. Meu Instagram é @tiabelaodontokids. Muito obrigada por ter participado, a gente teria muito mais coisa para falar, mas esse é o início, né, porque eu acho que tudo que desperta nos pais, a mão de Deus já agiu ali. Então que seja realmente uma bênção de Deus essa nossa conversa, que pode atingir tanta Amém.
tantas pessoas, né, longe. É. Muito obrigada, viu, Dê? Você volta, né? E eu tô doida Volto. pra você voltar com sua filha, que Pode é deixar, a tia Bruna vai vir odontopediatra. fazer o próximo com você, Ah, então tá? ótimo, tá? Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.